Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a jornada do nosso podcast, Examinar as Escrituras, e nessa jornada chegamos na lição 10, símbolos da Bíblia, né, que trata como a Bíblia que utiliza essas diversas metáforas e figuras de linguagem para descrever seu papel e impacto na vida dos crentes. Então, a gente vai aprender um pouco aqui sobre esse processo da facilitação da compreensão, das multidimensionalidades da compreensão. Os símbolos também ajudam a encorajar as pessoas a gerar uma reflexão, a meditar e, sobretudo, educar as pessoas no propósito da palavra. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui, sobre esses símbolos. E nessa nossa jornada, estamos aqui com os nossos ilustres convidados, Júnior Maurino Júnior, nosso diretor da Escola Bíblica Dominical. Tudo bem, meu irmão? Graça e paz em Cristo. Amém, graça e paz. Mais uma vez aqui, feliz e no corre-corre de sempre, mas deu para dar uma lida, a gente vai conversando aqui. E essa lição é bem interessante, né? Fala sobre os símbolos da Bíblia. Eu acredito que vai ser uma conversa muito proveitosa aí. Muito bom. E conosco também nosso reverendo Hugo Wagner. Paz, pastor. E aí, Micaías, tudo em paz? Aurino, Micaías, que bom estar com vocês aqui e poder ter mais um momento, né, de compartilhamento de conteúdo e de ensino da palavra, né? Esse tema é um tema muito importante. A lição parece ser simples, mas eu acredito que tanto na introdução como no final a gente precisa falar um pouquinho mais sobre essa questão do simbolismo, né? Que é tão rico na Bíblia, mas é preciso ter alguns cuidados referente a ele. Coisa boa, muito bom. Pois bem, meus irmãos, então vamos começar aqui com a leitura do versículo-chave que encontra-se em Jeremias 23 e 19, que diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, o martelo que me sapenha? Pois bem, esse aqui é o versículo-chave que está dentro de um contexto que Jeremias, né, está falando aí para aqueles líderes religiosos que estavam enganando as pessoas, né, com falsas visões, dizendo que tinha paz onde não tinha paz. Só para vocês entenderem, né, depois da morte do rei Josias, em 609 a.C., houve uma sucessão de outros reis e cada um veio a falhar no propósito de governar o povo da mesma forma como Josias governava, né? Josias foi conhecido, e vocês devem lembrar, né, conhecido como um rei que realizou a reforma religiosa, né, encontrou os escritos bíblicos, né, convocou toda a nação para que pudesse ouvir a palavra. Então, houve um período de paz que marcou o seu período de gestão, né, com relação ao seu governo. Obviamente, depois de Josias, né, veio o seu filho, né, Joacás, que reinou durante 3 meses, e logo ali foi o faraó Neco, teve aí um processo que levou ele cativo, e só passou 3 meses de gestão, e o faraó Neco colocou o seu irmão para fazer o reinado, e a partir daí o reino de Judá sofreu graves consequências, porque se desviavam das profecias que Jeremias ali colocava, desviava todo aquele povo, e a partir dali os próximos reis, que eram seus filhos, governavam de forma equivocada, e o povo sofria, até o último rei antes, né, do exílio babilônico, que foi o rei Ezequias, e também nesse processo tentou usurpar o poder babilônico, e obviamente a Babilônia, com muita força, conseguiu vencer Jerusalém e levou o povo cativo, e o povo sofreu com isso. Então, nesse processo, Jeremias entra, né, para trazer as mensagens de Deus para aquele povo,
E naquele momento havia outros falsos profetas, né, que falavam que haveria paz. Imagine, né? O povo estava prestes a ser cativo da Babilônia e os falsos profetas dizendo, não, está tudo bem, continue da mesma forma. E, na verdade, não existia paz. Então, é sobre isso que nós vamos falar, porque Jeremias escreve aqui algumas palavras que são símbolos, né, como fogo, como martelo, que são termos que nós vamos entender um pouco mais sobre essa aplicação dentro desse contexto da palavra de Deus. E, pastor e Júnior, eu fazendo uma breve análise, eu percebi que tem muitos outros símbolos aqui, que são representados uma quantidade pequena, mas fazendo uma leitura rápida, encontrei cerca de 49 símbolos que são descritos aí na palavra de Deus. Então, existem muitos símbolos e todos eles com um único propósito. E é sobre isso que eu queria já começar a perguntar ao Senhor, pastor. Por que o uso de símbolos na Bíblia? Muito boa pergunta, Micaías. A gente precisa ver numa perspectiva teológica, né? Na teologia, o simbolismo refere-se o uso do simbolismo representa conceitos e verdades espirituais e religiosas que são difíceis de expressar de maneira direta ou literal. O que é que eu estou querendo dizer? Existiam situações em que Deus queria se manifestar para que o povo pudesse entender o que ele estava fazendo, mas ele entendia que, de uma forma direta, isso não iria ficar entendível, né? Ou de forma literal não ficaria entendível, ou diretamente. E aí Deus usa o simbolismo como meio para trazer o entendimento do qual é o propósito dele através daquela mensagem, né? Por exemplo, a gente quando fala do pão e do vinho, da água, como a gente vai falar da semente aqui, tudo isso são, claramente para nós, os símbolos bíblicos ou teológicos podem ser objetos, ações, figuras, palavras ou rituais que possuem um significado profundo, na maioria das vezes, e transcendente. E não dá para explicar olhando para eles, né? Que vai além da aparência, da função imediata dele. Por isso é usado o simbolismo, né? Como explicar a Trindade? Aí usam simbolismo para explicá-la, como o sol, né? E outras situações que usam simbolismo. Como explicar o sacramento, o pão e o vinho, né? O sangue e o corpo de Cristo que está para nós como nutrição? A melhor forma é explicar dentro desse contexto da realidade do homem, né? O pão e o vinho, né? Que o simboliza. Quer dizer, os símbolos têm um objetivo. Representam verdades espirituais, ou religiosas, ou bíblicas, que são difíceis de expressar de forma direta e literal. Pronto, resumidamente, isso é o simbolismo, ok? E aí, observe, esses símbolos ajudam a nós cristãos, a nós, os fiéis, a entender, né? A entender o que Deus está querendo revelar, né? As verdades do Evangelho. E isso vai nos fazer entender também o quão profundo é o significado disso, né? Isso, na verdade, os símbolos criam uma ponte entre o mundo espiritual e transcendente e o mundo físico, o mundo material, para que a gente possa entender o que ele significa. Isso mesmo, são as multidimensionalidades da compreensão. E, sobretudo, para aquela comunidade que Jesus estava a trazer sua palavra, os símbolos também ajudavam nessa compreensão. Então, eles conseguiam correlacionar, né, através... Com realidades que estavam ali à sua frente. Muito bem. Júnior, antes de começar os tópicos, queria também lhe passar para os primeiros comentários com relação a essa lição como um todo, né? Bem, é exatamente isso que o pastor falou, né? Eu iria acabar sendo redundante, mas é isso. O símbolo, ele representa conceito, uma ideia, né? E a gente vê vários exemplos nas escrituras onde se usavam os símbolos para explicar realmente, né? E em outros episódios, os símbolos que Jesus falava, algumas parábolas,
para confundir também, né? Então, outras pessoas não conseguiam compreender. E, posteriormente, ele dava a explicação daquilo, né? Então, a palavra de Deus é isso, ela traz esses símbolos para que a gente possa compreender. E para isso a gente precisa parar um pouquinho, analisar, e aí a gente, através desse símbolo, a gente vai ter, entender melhor, né? E ter uma compreensão mais clara daquilo que a palavra de Deus ela tem para nos passar. Muito bom. Então vamos começar sobre os tópicos, né, que são expostos aqui nessa lição. São 3 tópicos principais que falam sobre essa função, né, dos símbolos, e eles separam em 3 tópicos, né? O ministério revelador da palavra, o ministério convincente da palavra e o ministério confortador da palavra. Para cada um desses ministérios, nós vamos ver aqui exemplos de símbolos que representam, que fortalecem este ministério revelador, que é a qual nós vamos aqui mencionar nesse podcast. Então, vamos começar aqui com o primeiro ministério revelador. Pois não, pastor, fica à vontade. Me permita, já que você vai adentrar essa questão do ministério aí, revelador, eu me lembrei aqui de porque a minha preocupação maior é trazer para os professores um contexto do simbolismo, porque a lição é de muito fácil entendimento, né? Os símbolos que Cristo está usando aqui, que a Bíblia está usando para nós, é muito claro, muito nítido. Eu queria só lembrar, quando você fala o exemplo, que eu achei perfeito você ter citado o exemplo de Jeremias, dando contexto, porque é exatamente essa é a forma correta da gente trabalhar a leitura de um simbolismo. Você precisa olhar o contexto histórico, como você fez, olhar a cultura em que foi usado aquele simbolismo, certo? E não só a questão da cultura e do contexto histórico. Em que sentido o profeta ou o autor está usando esse simbolismo? Qual o intuito? Né? E aí você observa que na tradição cristã ele tem um significado muito forte. Por exemplo, quando você olha para Jeremias aí, antes de entrar nesse, você colocou, você explicou que o contexto era um contexto de falsa profecia e de falsos profetas. E aí a gente entende por que Deus está usando Jeremias para falar da sua palavra como fogo. E como um martelo que esmiuça. Né? Por quê? O fogo, porque ele está falando, fogo na Bíblia tem uma conotação de purificação ou de juízo. Certo? De santificação. São três sinônimos. Que de todo jeito está ligado à ideia de purificação, seja para juízo ou seja para santidade. Mas observe, Deus está dizendo o que para o povo através do profeta Jeremias? Que ele está aplicando o seu juízo, a sua purificação no meio daqueles que se dizem profetas. Ele está aplicando o seu juízo. Porque tanto existia falsos profetas como falsas profecias. E aí a gente precisa entender uma coisa, é bom que os professores entendam isso. A gente está adentrando a uma lição que é preciso que se ressalte as boas qualidades do simbolismo, à luz dos textos que estão citados aqui, como a revista foi muito bem feita. Mas é bom que desperte no coração dos alunos o cuidado com o simbolismo usado de forma errada, fora do contexto. Né? Porque o movimento pentecostal vê o simbolismo do fogo como a razão principal, dá mais valor ao próprio símbolo do que ao próprio Deus. Né? Dá mais ênfase ao fogo, ou qualquer outro símbolo que represente o movimento, e muitas vezes esquece do significado do que está sendo usado aquele símbolo. E esse é um ponto que os professores precisam enfatizar. Essa ideia do que você colocou, o contexto histórico e cultural. Por que Jeremias está fazendo uso da Bíblia, da palavra de Deus, como fogo e como martelo? O Senhor está usando como fogo para exatamente trazer juízo sobre aqueles que estão falando de si mesmo, que não estão transmitindo a verdadeira revelação de Deus. Né?
Deus está usando como martelo porque ele vai exatamente quebrar o coração desses falsos profetas e do povo para a verdadeira revelação. É interessante entender o contexto para você entender o significado do simbolismo. Era isso que eu queria colocar de início. Muito bem, pastor. Excelente. Um martelo, né, que quebra os corações que estão endurecidos pelas falsas profecias, né? Porque é muito bom a gente ser levado, né, pelo contexto de receber as notícias que são boas. Eu lembro da história do profeta Micaías, né? O profeta Micaías, quando foi profetizar para o rei Acabe, ele disse: rapaz, a coisa não vai ser boa, não. E aí é um problema sério, porque era tido como o Micaías, aquele profeta que domitia. E aí, obviamente, o rei não gostava, porque o Micaías só profetizava as coisas que não eram boas para o rei. E é muito mais fácil, eu lembro que Hebreus fala sobre isso, né? Nós vamos viver num tempo onde as pessoas vão querer ouvir aquilo que coça seus ouvidos, né? A verdade da palavra que confronta, que apresenta os nossos pecados, que mostra nossa incapacidade. Isso não é confortável de ouvir. E esse é um problema que acontecia também no tempo de Jeremias, porque era muito mais confortável a população entender que não, estamos em tempos de paz, fiquem tranquilos que as coisas vão ficar boas, mas as evidências ao redor não mostravam isso. E esse é um desafio que nós também encontramos no nosso cotidiano, né, pastor? Sim. E por isso que precisamos entender o contexto. Então, o segredo, meus irmãos, é não fugir do que a lição está apresentando. Se você seguir direitinho, com certeza o autor aqui dessa lição vai conseguir, através de cada etapa aqui, deixar claro para os alunos, né, através da sua vida, você ministrando exatamente o que vai ser proposto aqui nesta lição. Pois bem, então vamos começar no ministério revelador da palavra. Então, esse ministério que revela a palavra, ele coloca aqui 3 símbolos importantes: semente, espelho e água. A Bíblia em cada um desses símbolos. E aí eu queria passar a palavra aí. Aurino Júnior, vamos conversar com você. Seus comentários sobre esse primeiro ministério revelador da palavra. E vamos começar com semente. A Bíblia é como uma semente. Isso, continuando, né, o estudo anterior, que a gente viu a questão como alimento, né? E agora a gente vê os símbolos. E agora como uma semente. Então, a palavra de Deus como uma semente, aqui ele cita o texto daquela parábola, né, do semeador, e ele faz uma pergunta ali, né? Como é que essa planta ela nasce? Ela precisa ser plantada. Então, como é que ela vai crescer? Como é que ela vai germinar sem a semente? Então, a palavra de Deus, que ela é vista como uma semente, né, que é lançada, e aí ele fala sobre os terrenos, né, que vão receber aquela semente. Então, uma vai ser pisada, comida pelas aves, a outra, tendo crescido, ela seca por falta de umidade, e tendo terreno espinhoso, que é sufocada. Então, essa parábola ela consegue explicar bem, né, esses corações que recebem a palavra de Deus, que a princípio pode seguir, mas vem a adversidade e aí essa pessoa deixa, abandona, né? E pelo contrário, né, quando fala da boa terra, a planta cresce, né? A palavra de Deus diz que ela brota e se desenvolve. Então, é justamente isso, né? Essa semente que é a palavra de Deus, quando ela vem para o coração do cristão, e a boa terra, que é um coração regenerado, que recebe a palavra de Deus, então essa palavra também cresce,
né? À medida que a planta cresce, a palavra de Deus em nós também cresce, né? E se transforma e, por fim, né, produz os frutos. Então, acho que esse é o simbolismo aí da semente a palavra de Deus como uma semente. Muito bom. Pastor, ainda nesse tema da semente, só para deixar mais claro para os nossos professores e para os alunos. Se a semente é a palavra de Deus, se a semente é a palavra de Deus, o terreno somos nós, o semeador são aqueles que estão lançando essa semente. Isso pode ser representado como os pregadores, os pastores, aqueles que lançam para a igreja a semente da palavra de Deus? Ô, Micaías, esse simbolismo aqui, através dessa parábola, né? E a gente já estudou a questão da parábola aqui, as metáforas, as parábolas. As parábolas é colocar ao lado, né? Contar uma história que seja parecido com aquilo que você quer ensinar. Literalmente é colocar ao lado. E Jesus está colocando ao lado. Naturalmente, como já foi colocado por Aurino, eu vou ser repetitivo, mas é para reforçar. A semente aqui é a palavra, é a revelação de Deus. É a palavra de Deus, é aquilo que Deus fala, certo? Que é lançado. E a terra aqui, nos seus vários estágios, são os corações, como eles estão, né? Porque quando você olha aqui, a terra à beira do caminho, simboliza esse coração que não tem um direcionamento, não tem um local fixo, não tem ele está fora da sua realidade. O terreno rochoso simboliza um coração distante da alegria, tudo é superficial. Você observa que ele vai dar outros exemplos, né? O caminho, terreno espinhoso, a semente aqui, a palavra de Deus é sufocada, porque é um coração infeliz, né? Sufocado pelos fascínios do mundo, ele coloca. E a boa terra é aquele coração que, aqui eu faço uma leitura do simbolismo, a boa terra que recebe a semente e desenvolve, eu acredito que está profundamente ligado aqui à doutrina da eleição, né? São aqueles que Deus tem escolhido e que sua palavra vai prevalecer. E é claro que pode existir alguém que seja uma terra à beira do caminho, rochoso, que Deus tem escolhido, Deus vai fazer com que de alguma forma esse coração seja alcançado. Mas é claro que é simbolizado aqui pela boa terra, os escolhidos, os eleitos. Logo, eu acho que resumidamente é isso, Micaías. A semente é a palavra que é lançada e a terra é o coração. E o semeador, pastor? Quem seria o semeador? O semeador, que é a sua pergunta, né? E assim agora por último. O semeador pode simbolizar aqui o pregador, pode simbolizar o pastor, mas eu acredito que, de uma forma geral, você pode aplicar ele à igreja como aquele que representa Cristo. Mas o semeador aqui, você pode inicialmente entender que é Cristo. É ele que traz essa palavra, né? Mas se é Cristo, não deixa de ser a igreja, porque ele pede à sua igreja que o substitua na missão, né? Eu os envio ao mundo assim como tu me enviastes, ó Pai. Sendo assim, a missão é de Deus, do próprio Cristo, mas ele transmite essa missão para a igreja. Sendo assim, hoje, quem tem a missão de levar a boa semente? A igreja. Muito bem. E é baseado nesse contexto que eu tenho uma próxima pergunta para fazer. E aí, para a gente discutir aqui, na verdade, se eu tenho uma semente que é incorruptível, que é a palavra, né? Pedro até deixa claro isso. Eu tenho um tipo de terreno que varia de acordo, né? Então a gente vê aí vários tipos de terreno, né? Não é só um terreno fixo, ele muda, né? Dependendo do seu estado. E eu tenho um semeador. E aí eu estava pesquisando. Se a semente é incorruptível, se o terreno pode variar, o semeador também pode variar. E aí eu percebi que há relatos bíblicos de pessoas em sua jornada que tinham esse papel, essa missão, né, de trazer a palavra, de ensinar, mas a sua vida houve alguns percalços. Por exemplo, Judas Iscariote, aquele que estava ao lado de Jesus,
né? Dar-se a entender que nos momentos de ensinamento ele estava ali junto com os outros discípulos, né, colaborando, exercendo lá seu papel, mas mesmo assim, por ser homem, ele era corruptível, né? Não incorruptível, era corruptível porque ele roubava, né? Lucas deixa isso claro, que ele, né, no exercício de sua função, ele estava ali falhando. E assim há outros exemplos, como o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, que a gente vê limitações, né, através do adultério que ele teve com Betseba. A gente vê Sansão na sua jornada, a gente vê Jonas na sua desobediência, a gente vê um contexto de Paulo, que na sua jornada, antes, ele estava certo de que ele estava defendendo a palavra, mas ele estava equivocado. Então a gente percebe que nas duas esferas, terreno e semeador, diferente da semente que é incorruptível, eles são, pela essência do pecado, eles acabam sendo influenciados e caindo na falha. Mas a semente independente, ela é incorruptível. Eu queria que a gente discutisse sobre isso, porque possivelmente alguns alunos vão dizer: há pessoas que trazem a palavra, mas que às vezes não têm uma certa atitude, ou acaba tendo atitudes equivocadas na sua jornada e tal. E aí, por isso que eu queria discutir, trazer isso aqui nessa roda, para que a gente pudesse preparar os nossos alunos para essa discussão, pastor. Ô, Micaías, a gente precisa pensar, eu acho que existem muitos instrumentos que são usados por Deus para transmitir, para levar sua semente, certo? O semeador, para mim, sempre, eu entendo que é a pessoa que leva essa semente. O exemplo maior, no contexto da maioria, Cristo é esse semeador. Ele é o próprio semeador, né? Agora, ele dá à sua igreja essa missão de semear. Essa é a interpretação que eu tenho. Possa ser que existam outras interpretações. No momento que chega a igreja, eu entendo que chega a igreja, a gente estudou já isso aqui. Nós sabemos que a igreja, ela é feita uma leitura dela em 2 estágios. Ela pode ser considerada a igreja local e a igreja invisível, né? Na igreja invisível estão todos os eleitos. Na igreja local está o trigo e o joio, né? Está a ovelha e o bode, né? Se a gente pode dizer. Quer dizer, esses podem ser instrumentos de transmitir a palavra. E haverá um efeito, mesmo sendo transmitida por pessoas que se acham que são verdadeiros cristãos, mas são puros religiosos dentro da igreja? Acredito que sim. Porque o poder não está na instrumentalidade, o poder está na palavra. Por exemplo, como explicar um pastor que está exercendo os sacramentos e alguém diz: mas aquele pastor está realizando a cerimônia de sacramento, né? Depois de tudo que ele fez, se ele for um caso de um pastor que já teve um problema lá atrás, um pecado que tornou-se público e foi disciplinado e depois restaurado, ele se arrependeu verdadeiramente do seu pecado, deixou aquele pecado e agora vive uma vida de santidade, porque tem uns que não deixam o pecado, né? Permanece. Mas observe que o poder não está sobre ele, o poder está sobre a obediência de exercer os sacramentos conforme os ensinos. É claro que se ele permanece no pecado, naturalmente a igreja não deve deixá-lo continuar realizando. Mas o ato dele ter feito alguma coisa que foi errada e se arrependeu e submeteu a disciplina da igreja e voltou às atividades, é bom deixarmos claro que o poder não está sobre quem exerce. Porque se a gente deixasse isso, se o próprio Cristo deixasse isso sobre o poder de quem está sendo o instrumento, nenhum homem seria capaz de exercê-lo. Certo? O poder está sobre os sacramentos. O que é que eu estou querendo falar aqui, referente à parábola? Independente de quem esteja transmitindo, se ele é um homem que tem uma vida cristã pautada pela palavra e ele está sendo instrumento para ensinar essa palavra,
quanto a ele ser eleito ou não, quanto a ele ser uma pessoa que tem uma vida totalmente piedosa, eu entendo que Deus é tão misericordioso que a sua palavra ela não está condicionada a isso. Apesar que eu devo entender, como a semente é incorruptível, Deus pede dos seus servos e esses que são chamados por ele, que são seus filhos, que são seus instrumentos, devem viver uma vida de santidade como ele é santo. E precisa analisar se o leite é genuíno, né, pastor? Porque às vezes a pessoa é troncha e lança para a igreja um leite que não é genuíno. Por isso e aí a tendência do experimento. E a tendência, Micaías, é que por mais que ele fale verdades, mas como ele está distante de Deus na sua vida pessoal, espiritual, no seu contexto moral, cultural, ele não está vivendo de acordo com aquele ensino, a tendência é que a sua mensagem não vai surtir efeito pela sua vida. Porque a sua vida deve refletir aquilo que ele prega, né? Essa é a única vocação, ser evangélico, como você diz, ser cristão, é a única vocação, ser pastor, ser um líder espiritual de uma igreja, em qualquer instância, não só como pastor, como oficial, como líder de departamento. É a única vocação, o ministério, em que você não consegue separar a vida do ofício. Você consegue ser médico e ter uma vida diferente da sua vida pessoal. Você pode ser um advogado, ter uma vida diferente. Tudo isso você pode separar, mas a vocação ministerial, acho que não. Acho não, tenho certeza que não. Porque aquilo que é a sua vida será o seu ministério. Muito bom, pastor. Pois bem, agora, passando do ministério revelador da palavra, e o primeiro exemplo que nós temos sido é a semente, agora nós vamos para o segundo símbolo, que é a Bíblia como espelho, né? Que é essa palavra de Deus que reflete a verdadeira condição do nosso caráter. E aí, eu queria que a gente começasse agora a discutir sobre a Bíblia como espelho, né? E não inicia desse processo de transformação e, sobretudo, se desenvolve ao longo do tempo dessa forma de mostrar o arrependimento e a mudança, né? Mostrar as nossas imperfeições. O espelho faz isso, né? Reluz, mostra, né, pastor? Sim. Deixa eu ser bem sucinto aqui, que eu quero ouvir Aurino. Olha só, assim, a questão do espelho, eu acho que está bem claro para nós, né? O simbolismo do espelho é que, na verdade, novamente eu toco nesse assunto, a gente não tem que focar no espelho em si, no simbolismo, mas no significado dele, o que ele simboliza, né? Ele simboliza aqui a palavra, e ao nos depararmos com ela, ela mostra verdadeiramente quem somos. Quando você vai no espelho e se aproxima dele, você vê as rugas, os defeitos que estão no seu rosto, no seu corpo, as olheiras, né? E tudo aquilo que talvez você entenda que você não gostaria de ter ali no seu rosto. São os defeitos, né? Que você vai entender que são, para você, um defeito. Da mesma forma que o espelho mostra para mim os defeitos do meu corpo, do meu rosto, certo? É o que a Escritura faz. É isso que Tiago quer dizer aqui no capítulo 1, versos 23 a 25. A lei de Deus colocada diante de mim como espelho. E como é que ela é um espelho? Ela lida, explicada, entendida da forma correta, ela vai revelar os meus defeitos, os meus pecados. Ela vai me mostrar a necessidade que eu preciso de alguém que faça reparos, ou que a minha vida precisa de reparos, né? E esse é o objetivo da palavra, é mostrar que eu sou um pecador. Porque, como você já disse outra vez, Mica, em outro momento, se a Bíblia não me mostrar que eu sou pecador, logo eu entenderei que eu não preciso de um Salvador. Eu não preciso de um Salvador. Por que um Salvador? Mas a lei de Deus, como o Tiago coloca aqui, ela é colocada, a perfeita lei de Deus. É considerada a lei da liberdade porque ela me mostra quem eu sou. E o que eu preciso? Como pecador, eu preciso de salvação. E a salvação está em Cristo. Júnior, olhar as nossas imperfeições
não é confortável, né, Júnior? Exatamente, né? Ao olhar para o espelho, vai acontecer duas reações, né? Em relação à palavra de Deus. Ou você vai se ver, vai se amar, vai né, achar você muito bela, muito perfeito, ou então você vai se ver olhando as imperfeições, né? E é justamente nesse sentido que a palavra de Deus ela fala para nós. Tem um avanço aí da antropologia, né? O estudo, o homem de conhecer a si mesmo, né? Isso desde o início, né? No início na filosofia grega, desculpa, onde eles diziam que você precisa se conhecer, né? Você precisa obter conhecimento para conhecer a si mesmo e alcançaria a liberdade, né? Você conhecendo a si mesmo. Enquanto que no cristianismo, ele nos mostra que nós só podemos conhecer a nós mesmos se primeiro nós conhecermos a Deus. Então, se não conhecermos primeiramente a Deus, né, nosso espelho ele vai ser, né, aliás, não vai haver um bom reflexo, né? Apenas a palavra de Deus vai mostrar realmente quem nós somos. E é isso que ele diz, né? O autor fala aqui no terceiro parágrafo, né? Ele expõe o nosso pecado. Então não tem como se esconder e você só pode ter duas reações, né? Ou se render ao evangelho ou se afastar dele. Pastor, só na glorificação vamos olhar para esse espelho e sorrir dizendo, oh, como eu estou lindo, sem a mancha do pecado. É isso? Tá no mudo, viu, pastor? Ô, Micaías, eu me lembrei agora, eu tô apertando aqui porque a criançada tá aqui em casa, faz zoada. Eu me lembrei agora de uma conversa que eu tive com o irmão, quando a gente tava falando sobre a pregação, sobre a palavra, a lei de Deus. E ele disse, o que só vai continuar no céu é a adoração. E eu concordei com ele. Ele disse que a adoração é tão importante até mais do que a pregação, porque a pregação não vai existir mais. Aí eu disse, olha, você se engana, ela não vai existir mais, não vai ser mais necessária pregar da forma como você está colocando, como a gente prega hoje, porque nós pregamos hoje porque na nossa mente limitada, pecadora, essa palavra está em nós incompletamente, incompleta. No céu, na glorificação, a palavra vai estar em nossa mente de forma completa. Por isso que não será necessário a pregação, né? Porque ela estará em nós de forma completa. E aí, quando você coloca isso aí, eu entendo exatamente que esse é o propósito. Nós estamos num processo de transformação para ser parecido com Cristo e caminhando para a glorificação, e por isso nós necessitamos exercitar o conteúdo da palavra. Mas chegará um momento que na eternidade nós não precisaremos da pregação, porque a palavra vai estar completamente em nós, né? De forma completa e total. Muito bom. Ok, meus irmãos, então vamos agora para o próximo ponto, né, sobre esse aspecto do ministério revelador da palavra. Nós vimos a semente, o espelho, e agora nós vamos entrar no tópico. A Bíblia é como a água, né? A palavra de Deus que purifica, que refresca as nossas almas. Assim como a água é essencial para a nossa vida física, a Bíblia é vital para a vida espiritual, limpando as impurezas e, sobretudo, nos revitalizando. E aí, nessa imagem, já começa com você, Aurélio, que foi beber água. Veja, você tem tanto local para beber água, amigo, que foi beber água no copo do esporte. É um problema sério. É verdade. Olha para aí. Isso é um sofrimento, né, Micaías? É um sofrimento. A gente vai ficar com sede, pastor. Bebe e fica com sede. Júnior, a Bíblia é como água. Por favor, faça seus comentários. Olhando a palavra de Deus como água, né? Acho que é bem isso que você falou, né? Até porque o texto aqui também é simples, né? É fácil de entender. Mas ele quer falar sobre o poder da palavra.
Não é apenas o simbolismo de uma água, não, mas o poder que a palavra tem para nos purificar. Porque é como eu digo lá aos adolescentes, que a palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outro livro, né? Porque nela você tem a ação do Espírito Santo. Então, é isso aí. A palavra de Deus, ela tem o poder para lavar, né, dos pecados, para limpar, para purificar. Então, é isso aí. Você se utiliza da água, né, para ficar limpo, né, se você estiver sujo, precisa tomar um banho. E aí, a palavra de Deus também faz isso, né? Independente da sujeira que tenha no ser humano, ela é poderosa do que qualquer outra água e é capaz de limpar, de purificar, né? De trazer uma restauração, né? Aquilo que se torna limpo, né? Fica novo de novo, né? Então, é justamente isso. Muito bom. Uma boa complementação, pastor? Rapidinho, Micaías, só para corroborar mais ainda com Aurindo. A água, ela aqui é um simbolismo que enfatiza a vida e a purificação, né? Quando Jesus vai falar sobre a vinda do Espírito, né? Sobre ter vida em Deus, ele vai falar exatamente com o diálogo com a mulher samaritana sobre a água, né? Aquela água que aquela mulher estava tomando, ela ia voltar a ter sede, mas a água que ele daria a ela jorraria para a vida eterna, né? Saciaria a sede dela eternamente. Jesus está falando de vida eterna, vida com Deus, né? Essa vida com Deus aí simboliza vida com Deus. Ele se levantou no dia da festa, no capítulo 7, eu acho que os versos 38, que ele crê em mim, correrá em seu interior rios de água viva. Ele referia-se exatamente à vida eterna e à obra do Espírito Santo aplicando essa vida eterna. Sendo assim, a água é símbolo de vida e de purificação. Basta nós olharmos para o sacramento do batismo. Quando alguém aplica qual é a coisa significada do batismo? Qual é o simbolismo do batismo? É a água. A água, ela é usada, é o sinal externo, né? De uma mudança interna, né? De uma graça interna. Quer dizer, quando a gente batiza com água, que nós entendemos que a água é símbolo de purificação, de que aquela pessoa foi purificada espiritualmente pelo Senhor, simboliza a transformação, a regeneração, a lavagem feita pelo Espírito Santo. Ok? Só para completar. Muito bom. Então, daí concluímos o primeiro tópico, né, que é o ministério revelador da palavra, que se deu aqui numa ordem muito clara, né? Se deu como a Bíblia como uma semente que é plantada, que se desenvolve, se deu como um espelho que ela revela as nossas imperfeições, nos levando ao arrependimento e, sobretudo, se revela também como água, né, que nos purifica das nossas impurezas. Então, primeiro ministério revelador da palavra. Agora, tópico 2, o ministério conhecente da palavra, e ele traz aqui 3 símbolos. E aí vamos começar primeiro com o símbolo da espada, né, que é a palavra de Deus, que é afiada, é penetrante, capaz de dividir a alma e o espírito, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Ela confronta o pecado e a injustiça de forma precisa. E aí, agora, né, como o último comentário foi com o Júnior, pastor, o senhor inicia a Bíblia como espada. Está no mudo, pastor? Certo, Micaías, voltei aqui. Certo, eu preciso pontuar 2 coisas aqui que eu acho que são necessárias, e vou me limitar a isso. A primeira coisa é explicar Hebreus 4:12, né, quando diz que divide alma e espírito. Isso aí para os tricotomistas é um prato cheio, né? Mas nós sabemos que nós somos dicótomos. A alma é espírito, né? O homem é composto de 2 partes. A parte material, que é o corpo físico, e a parte imaterial, o homem é alma ou espírito. Ou alma é espírito, é sinônimo, né? É a parte material do homem que Deus dá ao homem no fôlego de vida. Quando a Escritura diz que Deus fez o homem do barro, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida. Aquele fôlego de vida ali tem 2 composições. A vida em si e a alma, que aí o homem torna-se um ser pensante, inteligente, racional,
sentimental, que tem emoções, que tem razão, que tem intelecto. Quer dizer, alma e espírito são sinônimos. É a parte imaterial do homem, ou a parte espiritual, se a gente pode dizer. Quando ele diz assim, a palavra é tão poderosa como a espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, isso é para ressaltar o quanto a palavra é poderosa. Ela divide o indivisível, né? Ela discerne o indivisível, né? Ela vai naquilo que não tem divisão, mas ela mostra, ela é tão profunda que ela vai aquilo que não tem divisão, que é essa parte do homem, né? Ela é apta para discernir, esse é o propósito, os pensamentos, né? O coração, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as ideias. Quer dizer, ela abarca o homem de uma forma completa. Essa era a primeira coisa que eu queria enfatizar. A segunda é que o usado aqui como espada por Hebreus, ela tem uma conotação de exatamente, está profundamente ligada a tudo que a gente falou. A espada é uma arma de ataque, né? Ela fere, ela mata. E eu entendo que a ideia da palavra de Deus aqui como espada é exatamente para trazer o convencimento ao coração do homem do pecado, do mundo, daquilo que luta contra Deus, né? E essa palavra é que é poderosa para exatamente matar em nós o pecado, matar em nós aquilo que não agrada a Deus, penetra o coração do homem para convencê-lo de que ele, na verdade, está distante de Deus, de que ele é um pecador. Esse é o propósito, né? E a gente vai ver isso aí, o caso de Hebreus 4 e 12, a gente vai ver o exemplo de Efésios 6 e 17, dizendo que a palavra de Deus é a espada do Espírito, né? Porque é uma arma de ataque, é a arma pela qual nós usamos para que o Espírito Santo ataque o coração pecaminoso, né? Faça mortificar os desejos da carne. Por isso que é uma arma de ataque. Simbolizado na espada, a palavra tem essa função. Muito bom. Então, se a Bíblia é como espada, Júnior, eu queria que você trouxesse agora a Bíblia como fogo, né? Que é essa palavra que consome, que é impuro, e, sobretudo, refina o que é valioso. E aí... Isso, só que eu lembrei uma coisa aqui, que quando fala de espada, né? Que ela, nesse versículo que ele coloca aqui de Hebreus, no finalzinho ele diz, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, né? E hoje em dia, o pensamento moderno, pelo menos no nosso idioma, quando se fala em coração, muitas pessoas acham que é apenas as emoções, né? Quando se fala, siga seu coração, e aí a pessoa vai seguir, né, a emoção e não a razão. Mas, na palavra de Deus, o coração ele não é apenas o centro das emoções, né, mas é tudo o que é racional. Então, é o homem por completo. Então, a palavra de Deus ela tem esse poder de atingir, né? Lembrei também na frase de Agostinho, que ele diz, feriste o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Então, é isso. Esse poder que a palavra tem, como o pastor falou. E como fogo, na Bíblia é como fogo. O fogo é como... já foi dito também que ele tem o poder, né, de limpar, né, purificar, mas também de consumir. Então, a palavra de Deus é isso, ela purifica, né, mas também ela consome e também traz iluminação. O fogo também ele traz iluminação. Isso é o que o autor fala aqui. A palavra de Deus é a única coisa que pode transformar uma pessoa que é perversa, né, em uma nova pessoa. Então, essa purificação, assim como a água que a gente viu, que purifica, né, o fogo também, ele limpa, né, ele consome. E aí traz essa mudança no coração. É uma pessoa que como eu falei, perversa, né, a palavra de Deus ela tem esse poder de transformar. Muito bom. E aí o terceiro tópico desse item é a Bíblia como um martelo, né?
que a palavra de Deus é poderosa para quebrar as resistências mais duras. E aí, pastor, passo a falar para o senhor trazer. É interessante que tudo que a gente está falando faz sentido desse simbolismo, né? Porque falamos da espada e ela é poderosa para convencer o homem, né? O fogo, como colocado bem por Aurino, purifica, né? Purifica e consome. É apresentado como a palavra de Deus como juízo também. E o martelo, eu acho que tem uma conotação exatamente de romper as barreiras, né? De romper com um coração endurecido. E ele vai dar o exemplo aqui na revista, um exemplo muito clássico, que é o de Paulo, de Saulo, né? Saulo de Tarso, doutor da lei, caminhando para Jerusalém para continuar matando os cristãos, um coração totalmente endurecido pela lei judaica, pela ambição de um zelo extremo, né? Que era a religiosidade de Saulo, e esse coração é quebrado, né? Deus quebra o coração de Saulo, Deus vai de encontro ao seu coração, e aí a palavra se apresenta como um martelo, esmiuçou em pedaços o coração de Saulo de Tarso, ao ponto em que o seu coração ficou mole, como a Escritura diz, né? Que Deus transforma o coração de pedra em coração de carne. Quer dizer, quando ele diz transforma o coração de pedra em coração de carne, é que ele deixa um coração suscito, sensível à palavra dele, né? Ele deixa um coração que é duro, pronto para receber a sua obra, a obra da conversão. Sendo assim, a ideia aqui é muito clara. A palavra de Deus como martelo, ela não precisa de persuasão humana. Ela é poderosa para quebrar as fortalezas humanas, né? Para desfazer as forças humanas, né? Ela é o maior instrumento de persuasão, né, do pregador. Se o pregador bem entendesse que ele não tem poder, ele não tem como mover os corações, e muitos pregadores se acham com essa capacidade, né? Eu me lembro uma vez que eu fui conversar com um pastor da região e ele queria reassumir o pastorado da igreja, e ele disse assim: rapaz, se eu reassumir aquela igreja, em 6 meses aquela igreja vai voltar a crescer, em 6 meses ela vai encher, em 6 meses... Eu disse: rapaz, eu não sabia que você tinha esse poder. Eu não tenho esse poder de fazer isso, né? Eu pensei que quem convertia, quem quebrava os corações, quem amolecia os corações, transformava os corações, era Deus, como está lá em Atos 2 e 47, acrescentava ao Senhor os que iam sendo salvos. E é exatamente nesse sentido também que a palavra deve ser martelo para quebrar o orgulho de muitos homens que se acham capazes de fazer coisas, quando na verdade isso não vem dele, vem de Deus. Deus não só usa a sua palavra como martelo para quebrar as resistências do pecado, mas ele também usa a sua palavra como martelo para quebrar o orgulho da religiosidade, da espiritualidade no sentido de se sentir superior ao outro, né? E existe muito disso, né? E Deus com a sua palavra quebra. Por isso que ele vai citar aqui Zacarias 4:6, quando diz: esta é a palavra do Senhor. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Por que pelo Espírito? Porque o Espírito faz o uso apropriado desse martelo, que é a palavra, para trazer o verdadeiro convencimento no coração do homem. E João, ele cita aqui, né, quando ele estava falando aqui que a Bíblia é como uma espada, ele cita João 16:8. Ele fala que o papel do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, né? E às vezes tem muito entendimento que o Espírito Santo, ele tenta convencer, né? Mas quando na verdade ele não tenta convencer, o Espírito Santo ele convence porque ele é Deus. Sim, verdade. Muito bem, meus irmãos, coisa boa. E aí, nessa jornada, né, já chegamos ao terceiro tópico, né? Então, só para relembrar, a gente primeiro viu aqui o Ministério Revelador da Palavra, o Ministério que revela a Palavra de Deus, o Ministério que convence a Palavra de Deus no item 2, e agora o Ministério que conforta, né? O Ministério Confortador da Palavra, e ele vai trazer aqui 3 outros símbolos, né, com relação a esse ministério. O primeiro é o Ministério
como ouro, né? A Bíblia é como ouro, a palavra de Deus é preciosa, né? Ela é valiosa, oferecendo sabedoria e riqueza espiritual. E aí eu passo para Júnior começar seus comentários. A primeiro tópico, a Bíblia é como ouro, né? Isso aí ele fala sobre o grande valor, né, que a Bíblia tem. O grande valor, como Jesus fala também em suas parábolas, né? É um tesouro. Então a Bíblia, ela tem esse valor para nós. Então ela é o único livro que tem uma frase aí que alguém disse, que a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Então, por isso esse grande valor que ela tem. É como ouro. A palavra de Deus, como o autor diz, é de valor inestimável. Então, cabe a nós, né, nos deleitar nesse prazer que é a palavra de Deus, né? Assim como nos mostra, né, quem nós somos, assim como nos convence, ela também é o nosso tesouro. Exatamente. Aurino, você estava falando, eu me lembrei, você falou das parábolas, tem uma parábola que Jesus conta sobre o valor incalculável, inestimável da própria palavra. Ele vai falar a parábola de um homem que vai para o campo trabalhar e descobre que naquele campo ele encontra um tesouro, um tesouro inestimável, né? Um valor altíssimo. A botija. Ele acha uma botija, acha um tesouro, né? E ele vê que é tão precioso aquele tesouro que ele vai, junta todos os seus bens, todas as suas economias para comprar aquela terra, para se apropriar daquele tesouro. E ele dá tudo que tem, todos os bens, todas as riquezas, todas as economias, né, para poder adquirir aquela terra por aquele tesouro que ele encontrou nela. E aí a parábola vai nos ensinar que esse tesouro é o reino, né? É o evangelho, é a própria palavra de Deus, é o tesouro de Deus ter se revelado para o homem. E aí você vê que, no exemplo dessa parábola, Jesus está nos ensinando que o evangelho e a palavra é esse tesouro incalculável, inestimável, que todo homem deve dar tudo que tem, porque ele é incalculavelmente melhor. Usando o exemplo aí do ministério como ouro, né? A Bíblia como ouro, né? Muito bom. E aí, só lembrando aqui aos nossos professores, né? Caso os alunos venham perguntar, quando a Bíblia está colocando aí a lei do Senhor, ele está se referindo à palavra, né? Que hoje está, esse conjunto dessa lei, da palavra, está contido na Bíblia Sagrada, né? Mas, obviamente, você não vai ter o texto falando Bíblia Sagrada, até porque no Novo Testamento estava sendo desenvolvido, né? Então não vai existir a Bíblia Sagrada, vai existir a lei do Senhor, sempre o termo relacionado à lei do Senhor, a palavra do Senhor, que é sinônimo aqui do que hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Não é isso, pastor? Isso, que é atemporal, né? Por isso que eles usavam a lei de Deus, como você disse, porque o Novo Testamento, o cânon não estava fechado, já havia algumas coisas, mas não estava fechado. Logo, a lei de Deus, ou a palavra de Deus, ela torna-se genérica, no sentido de que é tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que seria o cânon, né? Tanto do Antigo como do Novo, que estava sendo preparado. Muito bom. E agora nós vamos, depois da Bíblia como ouro, nós vamos para esse ministério confortador da palavra, que é a Bíblia como âncora, né? A palavra de Deus nos dá estabilidade, nos dá segurança em meio à tempestade na vida. Nada melhor do que uma âncora, né, pastor, em meio à tempestade? E aqui está muito claro, né? Você vê, se a Bíblia, como ouro, fala do valor dela para nós, o quanto nós precisamos priorizá-la acima de qualquer outra coisa, como da parábola que eu falei. Você precisa fazer com que todas as outras coisas sejam pensadas e usadas para que esse tesouro tenha primazia. Mas também a Bíblia, como âncora, é segurança. É a garantia de que nele nós estamos fortalecidos, seguros, né? Como o Salmo 46 deixa claro para nós isso, né? O Senhor é o nosso refúgio, o socorro bem presente, é a nossa segurança. Sendo assim, a Bíblia como âncora, ele vai usar aqui Hebreus 6, 18 e 19, né? A qual temos por alma segura e firme e que penetra além do véu. Quer dizer,
é aquilo que vai nos levar para Deus, para além do véu. O véu aqui é exatamente a morada eterna. Fica claro para nós, onde é que a nossa alma está segura? Aonde ela é alimentada de forma apropriada? Aonde é que a nossa alma é nutrida? Aonde nossa alma encontra segurança? E aí a alma é sinônimo de coração, de sentimentos, de emoções, de intelecto, de razão, como colocou Aurino lá atrás. Quer dizer, eu encontro insegurança para todas essas áreas da minha vida, para o intelecto e a razão, que é sinônimo, para os sentimentos e para as emoções, na palavra. Ela é essa segurança. É nela que eu devo me apegar. Porque eu vejo que tem tantos crentes inseguros, né? Racionalmente, emocionalmente, sentimentalmente, porque muitas das vezes eles estão colocando sua segurança em outras coisas, e não na palavra, no homem, nos seus próprios sentimentos, né? E a nossa alma, o nosso coração, a nossa razão, sentimentos e emoções devem estar arraigadas, ancoradas na palavra, né? E o que é um barco? Parênteses sobre esse seu comentário, até porque o senhor presenciou na discussão lá na Sala dos Homens um exemplo, né, de uma pessoa, um dos nossos alunos, dizendo: rapaz, eu não vou para tal atividade porque vai depender de quem está na frente. E aí falha o homem interpretar dessa forma, né, pastor? Com certeza, Miguel, porque ele está mostrando que a âncora dele não está no local certo, né? Nós adoramos, nós cultuamos, vamos para o culto, ou para a escola bíblica, ou qualquer outra atividade da igreja. Nós não estamos lá por causa do irmão A, do irmão B, se ele vai estar ou não. Nós estamos lá porque é um compromisso que eu assumi com Deus, como membro da igreja, pensando na unidade do corpo, pensando no meu crescimento espiritual, incondicional de quem vai dar, quem vai ensinar, de quem vai dirigir, de quem vai pregar, de quem vai cantar. A razão de eu estar lá é Deus e sua palavra. E quando isso é o foco meu, eu estou bem, como um bom barco, eu estou bem protegido, né? Porque o barco ancorado, quando a âncora é solta, né, ela vai lá nas profundezas e o peso dela faz com que aquele barco, mesmo em meio aos vendavais, ele permaneça ali, né? Ele não vai se mover dali porque ele está ancorado. A âncora dá o peso necessário para mantê-lo ali na posição dele. Quando alguém desce do barco e não coloca âncora, a tendência é que qualquer vento vai levar esse barco, né? Gerar instabilidade, né? Esse barco vai ficar suscetível às forças dos ventos e dos mares e podendo até ir a pique, né? Mas ele ancorado, nada pode tirá-lo dali, senão a própria pessoa que o colocou ali. Sendo assim, a palavra de Deus é essa âncora. Ela faz com que a gente esteja seguro, firme ali onde Deus quer que estejamos. Ela é essa âncora. Exatamente. Então, é isso. Assim como a âncora mantém um navio firme, a Bíblia nos mantém firmes na fé e, sobretudo, na esperança. Não é isso? Porque a gente sabe que no final tudo ficará bem. E para finalizar, nós temos a Bíblia como lâmpada. A palavra de Deus ilumina nosso caminho, guiando-nos através da escuridão, né? Então, Júnior, passo para você. E aqui ele cita o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E também no mesmo Salmo, no mesmo capítulo, no verso 130, diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece, dá entendimento. Então, quando ele diz que é lâmpada para os meus pés, né, ele nos mostra onde nós estamos e luz para o nosso caminho, ou seja, ela tem poder de nos guiar para o caminho certo. Quando tudo está oculto, quando tudo está escuro, né, sem visibilidade, ou estamos percorrendo um caminho que não vemos, né, não estamos sabendo para onde estamos indo. Quando a palavra de Deus ela ilumina, ela mostra o caminho correto que devemos seguir. Então, é nisso aí que o salmista ele se apega, né? É luz para o meu caminho. Então, é por onde eu devo seguir, por onde eu devo trilhar, né? É o caminho correto para todas as tomadas de decisões, né? Tudo que a gente
precisa fazer, precisa para caminhar corretamente, né? Então, a palavra de Deus, ela tem todas essas características, né? Tudo isso ela nos traz para que possamos trilhar o caminho correto. Muito bom. E aí, Micaías, me permita eu completar aqui, eu acho que ele colocou muito bem. Quando eu olho para esse texto, eu vejo sempre presente e futuro. E eu vejo perto e distante. O que o salmista está querendo dizer é que a palavra de Deus, quando ele diz, ela é luz, né, e lâmpada, né? É luz para o... ele ilumina o meu agora, né? E ilumina o meu amanhã, né? Que o texto é muito claro, né? É lâmpada para os meus pés. Onde é que eu estou botando meu pé agora? Né? É o presente, né? O momento agora. Onde é que estão os meus pés? E luz para o meu caminho. Quer dizer, o que eu vou trilhar? Para onde eu estou indo? Ela está me iluminando tanto o meu momento, o agora, como o futuro, né? Isso é uma coisa muito interessante. A missão da palavra, né? Como luz. Muito bem, meus irmãos. Com isso, finalizamos a lição 10. Rapaz, pastor, que riqueza. E eu sou tão feliz porque estávamos juntos para escolher essa lição. E graças a Deus, Deus tem nos usado aí para que possamos, né, como os professores juntos, levar esse conhecimento para a igreja, que está sendo riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Tem muitos irmãos que estão trazendo depoimentos, que estão vendo a Bíblia de uma outra forma, e isso é super importante. Micaías, e como é importante, porque a gente pensou nesse tema, mas teve gente que ligou para mim, mas pastor, esse assunto é um assunto muito burocrático, um assunto muito... Os jovens, os adolescentes não vão gostar, porque é um assunto... mas nada, é um assunto maravilhoso, tem coisa melhor do que estudar a palavra. Estudar a palavra é para todas as idades, né? Para os homens, os adultos, os idosos, os jovens, os adolescentes, todos devem estudar a palavra, porque é nutrição. Se você partir do princípio de que ela é nutrição, é alimento para a nossa alma, todo mundo vai precisar. Eu acho que é aquela resistência por algo mais profundo, né? Conhecimento a mais, né, pessoal? É verdade. Pois é, então vimos no podcast de hoje a Bíblia que revela a palavra, que convence da palavra e que conforta. Então, eu espero, professores, que vocês possam ser fiéis do ensinamento dessa palavra, não desviem o assunto, foquem, são 2 domingos para essa lição e, com certeza, vocês vão ter aí um êxito no propósito de ensinar a lição 10, tá certo? E aí eu passo agora para as considerações finais e meus agradecimentos. Aurino Júnior, obrigado, meu irmão, mais uma vez, pelo seu apoio aqui nessa jornada. Eu que agradeço a todos, muito obrigado, Deus abençoe e continue nos ajudando aí nessa jornada. Pastor Hugo, muito obrigado, viu? Micaías, me permite estender um minutinho. Eu queria fazer umas aplicações aqui que eu anotei, rapaz, que eu acho que é interessantíssimo, né? Já que a gente já estourou o tempo, irmãos, a gente precisa ter cuidado com o uso do simbolismo. Porque ele, da mesma forma que ele pode ajudar, ele pode trazer desafios e problemas potenciais. Por exemplo, a gente precisa ter cuidado com a superstição dos símbolos, certo? O uso inadequado de símbolos pode levar à superstição, onde os crentes começam a atribuir poder mágico aos símbolos, né? Ou independentemente a objetos ou práticas simbólicas, como, por exemplo, água ungida, óleo ungido, né? Flor ungida, e a gente começa a pegar esses simbolismos, né? Um fogo aceso, e começa a fazer uso do simbolismo como se fossem realidades espirituais. Nós devemos lembrar que o simbolismo é um sinal externo de uma realidade espiritual invisível. Por isso, cuidado, né, para não nutrir essa superstição com o simbolismo. A segunda coisa, cuidado com a idolatria. O simbolismo pode inadvertidamente levar à idolatria. Crentes que veneram símbolos, né?
veneram a água, venera o fogo, venera aquilo que é representativo e não o próprio Deus, né? Venera cruzes, imagens, artefatos religiosos, né? Para desviar da verdadeira adoração que é Deus, né? E aí eu podia citar inúmeras outras coisas. Outra coisa é o cuidado, porque o simbolismo usado ao extremo, ele pode desviar da simplicidade do evangelho. A má interpretação, o uso completo do simbolismo, sem saber interpretá-lo, pode desviar da simplicidade do evangelho. Eu já vi tanta gente tentando explicar um simbolismo bíblico e faz uma viagem totalmente distorcida da escritura, né? Isso é uma preocupação. Outra coisa, cuidado com o simbolismo, porque pode trazer confusão teológica. Diferentes interpretações de símbolos pode levar a confusões e divisões dentro da igreja. Como a gente vê por aí pessoas que dão ênfase demais ao fogo, né? E não ao significado dele, né? A gente precisa entender o significado dele, porque é a razão do porquê que ele está ali, né? Logo, tenhamos cuidado com isso, com essas divergências sobre o significado de certos símbolos. Outra coisa, dependência excessiva de experiências sensoriais. O simbolismo pode fomentar uma dependência excessiva de experiências espirituais na vida da igreja. Eu me lembro que quando eu estava no Ingá, eu saía de casa, tinha uma igreja lá na esquina, aí estava lá o dirigente, pega a bolinha de fogo, tá indo para você, e aquela coisa toda. Quer dizer, no evangelicalismo brasileiro, existe muito isso, de usar os simbolismos para uma dependência excessiva das experiências espirituais. É preciso ter cuidado com isso. Outra coisa, simbolismo pode ser usado como manipulação e abusos. Líderes podem usar simbolismo para manipular emocionalmente a congregação, para tentar usurpar a congregação com os recursos financeiros, né? Por exemplo, eu já vi gente que bota, não, vamos dar 7 voltas ao redor da igreja para que caiam os muros de Jericó, né? Tem outros que vão dizer assim, uma campanha que eu vi recentemente de um pastor muito conhecido, que mandando, você vai receber a bênção de acordo com a oferta que você dá. Você dava 500 mil, dava tantos mil. Quer dizer, o uso do simbolismo através de uma narrativa bíblica, ele usa aquilo para trazer como aplicação para a vida da igreja um falso ensino. Ele manipula o simbolismo para abusos espirituais, né? E, por último, o cuidado com o desvio no relacionamento pessoal com Deus. E por que eu estou falando isso? Porque uma ênfase excessiva em símbolos que não estão baseados nas Escrituras, ou o uso de forma desordenada, pode desviar a atenção da pessoa para o real propósito do simbolismo. E qual é o real propósito do simbolismo? Levar essa pessoa a conhecer a Deus e ter um relacionamento real com Deus. Quando o simbolismo toma o lugar de Deus ou da palavra dele, algo está errado. Sendo assim, nós precisamos ter esses cuidados, né? Embora o simbolismo possa enriquecer, auxiliar na transmissão da fé verdadeira e da palavra, ele tem sido usado principalmente pelo movimento pentecostal e neopentecostal, com o sentido de criar problemas, de transmitir mensagens antibíblicas que fogem do verdadeiro evangelho e da centralidade de Cristo. Amém? É verdade. Se não tiver cuidado, a gente acaba, né, enveredando por caminhos que vai só gerar confusão na mente das pessoas. Isso na história também aconteceu. Eu lembro, né, nos tempos das cruzadas, né, da Guerra Santa, que usava a cruz como símbolo para justificar as guerras e tal, entre outros símbolos que as pessoas confundem tudo, né? O símbolo do 666, trazendo uma paranoia, levando as pessoas a eventos do cotidiano, sinais do fim do tempo, né? Então, são vários sinais que as pessoas começam a distorcer. A questão da prosperidade também, né, que a Bíblia nos ensina sobre as bênçãos de Deus e o cuidado, e aí as pessoas pegam aí o evangelho da prosperidade, distorcem esse ensinamento, sugerindo aí uma riqueza material, um sinal de direito em favor de Deus, porque você precisa, você tem direito. Então, são manipulações que as pessoas fazem pelo uso incorreto dos símbolos.
Ô Micaías, me permita lembrar que os símbolos são representações e não objetos de poder em si mesmo. Eles representam Deus, sua palavra, o seu espírito. Quer dizer, não fazemos uso do simbolismo como se fosse o objeto em si, a razão, né? Eles são representações de uma realidade espiritual. E a gente precisa olhar para essa realidade espiritual e não para essas representações como se ela tivesse poder. Porque hoje esses símbolos estão sendo usados como se tivesse poder. Né? O copo com água, o óleo ungido, né? E outras coisas mais. É verdade. Pastor, e aí, já que o Júlio já fez suas considerações finais e agradecimento, eu passo para o senhor também aí trazer suas considerações finais e agradecimento. Eu já dei, homem, eu falei demais. Então Mas a minha recomendação é que os professores se apeguem a essas aplicações finais, além de todo o excelente conteúdo desse podcast, se apeguem a essas recomendações finais para auxiliar os alunos com essa preocupação do mau uso dos símbolos, né? É bom, já que a nossa lição fala do bom uso dos símbolos, a gente pode pegar esses pontos que eu coloquei aqui para ser tratado, mostrando como não se deve usar os símbolos. Muito bom. Ok. Então, bem, meus irmãos, finalizamos o nosso podcast, lição 10. Mais uma vez, obrigado a Júnior, pastor, por essa oportunidade. Esperamos vocês no próximo podcast. Obrigado a todos. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.